Nós estávamos falando no começo do programa, baseado numa canção da Audacélia, que Deus, Ele é o Deus do impossível. Cadê a canção da Audacélia? Que ela fala que Deus é o Deus do impossível e que Ele vai fazer o impossível por você. Olha aí. Faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Tá, e você está vendo, Deus é o Deus do impossível. De fato, Deus, Ele é o Deus do impossível. Porém, para que Ele possa realizar o impossível na nossa vida, é necessário nós termos fé. Deus, Ele não muda, a Bíblia garante. Os mesmos milagres que aconteceram na Bíblia, pode acontecer nos dias de hoje. E acontece para aquele que usa a fé. Então, é necessário usar a fé. Por que nós não vemos tantos milagres hoje como antigamente nós víamos na Bíblia? Porque a fé das pessoas estão se esfriando. É claro, as pessoas estão se esfriando e com isso a fé está se esfriando. Jesus já havia previsto isso. Ele já havia previsto que quando Ele voltasse, porque Ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias na terra e voltou para o Pai. Mas Ele diz que quando Ele voltasse, por acaso Ele acharia fé na terra? Lucas 18:8 Ele fala isso. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, o que está acontecendo? O que nós estamos vivendo nos dias de hoje, um mundo pós-pandemia, ele é um mundo que se afastou de Deus. O que deveria ser o contrário. O que essa pandemia devia fazer era abrir os olhos das pessoas. As pessoas acabaram se afastando de Deus, acabaram se aproximando nas redes sociais. E hoje a pessoa, ela olha mais o celular e lê mais as palavras do celular do que da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E com isso, as pessoas foram se distanciando de Deus. E se distanciando de Deus, a fé acabou se esfriando. Por isso que a gente olha, toda hora na televisão passa desgraça. É uma escola que um aluno entra e mata todo mundo. Eu estava hoje, logo pela manhã, vendo uma matéria, não sei aonde que é, porque eu peguei a matéria andando, que alguns garotos que estavam jogando bola, brincando, morreram, porque teve um tiroteio e matou 4 crianças. É terrível, toda hora vem notícias da violência. Então tudo isso, as pessoas não sentem mais. Elas olham uma matéria de uma criança morrendo e elas estão anestesiadas, porque elas acabaram se afastando, se distanciando de Deus. Então, esse é o termômetro. Quando o amor se esfriar na terra, o amor está se esfriando, é quando você não sente mais a dor do próximo, quando você não se compadece, quando você não tem mais misericórdia. Misericórdia significa um coração miserável. É quando o seu coração sente a miséria do outro, a dor do outro, se compadece. É isso que significa misericórdia. É quando o seu coração se coloca num grau de miséria pela vida da outra pessoa. Então, olha só, quantas pessoas perderam a fé. E sem a fé não haverá milagres. Sem a fé não verão os sinais de Deus. Porque a Bíblia diz assim que os sinais seguirão aos que creem. Então, só vai ver os sinais de Deus aqueles que creem. Aqueles que não creem não vão conseguir ver. Por isso Jesus ele disse, quando vier, porém, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse é um versículo extraordinário, ele sempre mexeu comigo. Ele sempre
me trouxe a atenção. Não que esse versículo seja uma profecia, Jesus profetizando que assim seria. Tem que ser assim, vai ser assim. Não. Mas Jesus deixou um alerta. Esse texto não é uma profecia, é uma alerta sobre uma possibilidade. Se permitirmos que tal coisa aconteça, a fé desaparece. Ou seja, depende de mim e de você permitir que a fé desapareça da nossa vida. O desaparecimento da fé depende de mim e de você. Ora, nós sabemos que a Bíblia fala a respeito do relacionamento de Deus, que tudo gira em torno da fé. A única forma de ser salvo é pela fé, a Bíblia diz. Pela graça sois salvos por meio da fé. O apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios. Então, o mundo espiritual, ele é real, ele existe. E o que acontece no mundo físico hoje, primeiro acontece no mundo espiritual. Tudo que uma pessoa está vivendo hoje no mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. Então, o inimigo das nossas almas tem feito de tudo para as pessoas não verem, não enxergarem o mundo espiritual. Porque elas não vendo o mundo espiritual, elas deixam de viver o milagre que vem pela fé. Até a salvação vem pela fé. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir e praticar a palavra de Deus. Não existe uma outra forma de você obter a fé. A palavra de Deus é clara, a fé vem de ouvir a palavra de Deus e de colocar em prática, porque a palavra fé, em hebraico, é emular. Emular, traduzido para português, é treinamento. Então a palavra fé, que é emular, significa treinamento. Então a fé, o treinamento, vem de ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Isso é um treinamento. Não existe uma outra forma de você conquistar a fé, a não ser praticá-la, ouvindo as instruções da palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, que sai da boca de Deus, porque na Bíblia, a Bíblia, que é a palavra de Deus, contém o Espírito de Deus. Aí dá para a gente entender a razão de nós encontrarmos tantas vezes na palavra de Deus, que nós temos que meditar nela de dia e de noite. A palavra de Deus tem que ser meditada dia e noite, pois o salmista Davi disse isso, que é bem-aventurado, que é mais do que feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, que nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você deve ter esse salmo gravado na sua cabeça, pois é o Salmo 1. É o começo do livro dos Salmos. Então, aqui está a orientação de Deus, muitas e muitas vezes para a gente meditar na palavra de Deus. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. É uma felicidade extrema. O homem que não segue o conselho daquele que não teme a Deus, dos ímpios, que não se detém, ou seja, que não para, que não é travado, que não é bloqueado no caminho dos pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores. Na época de Davi, os escarnecedores faziam rodas próximo ao templo, nas ruas, tinha aquela rodinha de fofoca, é daí que surge o termo roda de fofoca. Hoje essa roda está nas redes sociais. Hoje as pessoas estão nos grupos, nas redes sociais, um conversando com o outro, falando mal da vida do outro. Vem da igreja, já pega o WhatsApp e fala: você viu o que aconteceu? Olha, você viu fulano? Você viu ciclano? Graças a Deus que aqui na família de Deus não temos assim. Porque geralmente a gente convida essas pessoas a se retirarem do nosso grupo. Porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus, é aprender a palavra, é meditar na palavra. E aí a Bíblia diz que aquele que não está na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. A palavra de Deus no livro de Josué diz assim: não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Então,
há uma orientação de Deus em meditar na palavra dele dia e noite. Para quê? Para que a gente possa obter as informações de Deus. Em hebraico, a palavra meditação é uma junção de duas palavras. A palavra meditação em hebraico. Por isso que o texto, quando fala medita na palavra de Deus de dia e de noite, é uma junção. O hebraico junta duas palavras. Falar, como que se você estivesse sussurrando, e andar ou mover. Então, meditar é a junção da palavra falar sussurrando e mover. Então, para lermos a palavra de Deus, nós temos que usar a nossa voz. Temos que estar sozinho. E ao lermos com a nossa voz, isso fará que a gente vai iniciar um diálogo ali com Deus, na palavra de Deus. Por isso que os judeus, quando estão lá no Muro das Lamentações, que eles estão meditando em Deus, eles estão orando e balançando o corpo para lá e para cá, para que todo o corpo, para que toda a estrutura do corpo sinta que ele está em conexão com Deus. A única forma é meditar na palavra de Deus. Nós temos que meditar nela, porque a fé é acrescentada através da meditação. Não tem outra forma. Uma vez um pastor chegou para mim e ele falou assim: bispo, você quer vender a sua Bíblia? Eu falei: puxa, mas essa Bíblia eu tenho há tantos anos. Essa Bíblia é uma das primeiras Bíblias que eu tenho. Eu te dou R$5.000 nessa Bíblia. E eu não entendia o porquê que ele queria dar R$5.000 na Bíblia. Eu falei: mas é uma Bíblia velha, tem algumas folhas que estão já até soltando. Há muitos anos eu tenho essa Bíblia. Na verdade, ele não queria a Bíblia, ele queria as minhas anotações que eu tinha feito na Bíblia. Então eu disse para ele que a única forma de nós entendermos a palavra de Deus é meditando nela dia e noite. Não adianta você comprar uma Bíblia com as minhas anotações. A única forma é a conexão com Deus através do Espírito Santo. Porque a palavra não é humana. A palavra não é do bispo Fábio. A palavra não é do apóstolo Paulo. A palavra não é do apóstolo João, nem do apóstolo Pedro. A palavra é de Deus, através da boca desses homens. Então, é Deus, através do teu Espírito, quem direciona. Veja que o próprio Jesus disse para os apóstolos que o Espírito Santo os faria lembrar e os guiaria em toda a verdade. Então, se o Espírito Santo não guiar, nós não vamos conseguir alcançar uma coisa chamada fé. E nós vamos alcançar através da meditação da palavra de Deus. É como se nós andássemos ou nos movêssemos na direção de Deus. É assim que é meditar na palavra de Deus. Porque Deus nos orienta a sempre meditar de dia e de noite, em todo o tempo, na palavra de Deus. Agora, pense comigo. Pense comigo, raciocina comigo. Porque se a gente não fizer esses raciocínios, nós não vamos conseguir entender. Se até um século atrás a leitura era o que mais preenchia o tempo das pessoas, depois dos seus afazeres diários, imagine nos tempos bíblicos. Imagina, porque nós estamos falando aqui da época das Escrituras, da Bíblia. Então, lá atrás, há um século atrás, há 100 anos, vamos dizer assim, o que as pessoas tinham, porque elas não tinham celular, elas não tinham isso. Elas se ocupavam em leituras. O tempo das pessoas era preenchido na leitura. Ninguém tinha lá um aparelho de celular para ficar toda hora vendo quem curtiu a foto, quem não, quem curtiu as indiretas. Não, eles tinham que ler, era o que eles tinham, não tinham televisão, não tinham rádio. Imagina nos tempos da Bíblia, imagina nos tempos de Davi, onde a Bíblia está orientando para você meditar nela. Numa época que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha videogame, não tinha celular, não tinha computador, não tinha cinema, não tinha outros meios de distração. As pessoas acabavam por encontrar na leitura e meditação da palavra de Deus aquilo que dividia o tempo com o trabalho. As pessoas trabalhavam para poder adquirir o pão de cada dia.
as coisas que eles tinham que fazer, dinheiro para patrocinar a guerra, enfim. Mas ainda eles meditavam dia e noite. Hoje, por conta das inúmeras fontes de distrações, as desculpas para não se ler e muito menos para se meditar na palavra de Deus são inúmeras. As pessoas vão arrumar inúmeras desculpas para não meditar na palavra de Deus. E isso é uma obra do diabo. Por que é uma obra do diabo? Para enfraquecer e destruir por completo aquilo que, uma vez perdido, faz o ser humano perder a salvação e ser vencido por ele, é claro, deixar a pessoa caída, prostrada, porque aonde estiver um caído, aí se ajuntarão os abutres, as potestades. Porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. De novo, deixa eu te dizer uma coisa, que o Senhor Jesus não profetizou que quando ele voltasse, porventura acharia fé na terra, mas ele deixou um alerta. No mínimo, ele colocou uma pilha em nós. Não vamos deixar isto acontecer. Vão? Era isso que ele estava dizendo. Então, hoje é questão de priorizarmos o que há de mais importante para nós. A manutenção da nossa fé. Porque ela, colocada em Jesus, é a única fonte da nossa salvação eterna. Ou você decide priorizar a sua fé, que é a única fonte da nossa salvação, ou você decide, então, seguir um caminho de morte. Morte, quando eu digo, eu estou falando da morte eterna, do direcionamento da sua alma. Pensa nisso. Pensa nisso. Quando, porém, o Filho do Homem vier, achará fé na terra?